Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Hoje discutiremos como utilizar a monitorização hemodinâmica não invasiva no manejo de pacientes com patologias hipertensivas. E, para isso, devemos considerar os parâmetros disponíveis e, de certa forma, dominar muito bem os indicadores que a monitorização não invasiva nos oferece, né? E é fundamental levar em consideração os diferentes grupos desses parâmetros. Temos os parâmetros básicos: frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco e seu índice, a resistência vascular sistêmica e seu respectivo índice, além da variação do volume sistólico, tempo de fluxo corrigido e o conteúdo de fluido torácico. Além disso, encontraremos os valores específicos do que tem a ver com o funcionamento cardíaco, e esses valores são a contractilidade cardíaca e a relação de tempo sistólico, que é um indicador da fração de ejeção ou fração de expulsão. Também encontraremos o período pré-ejetivo, o tempo de ejeção e, dependendo da tecnologia disponível, também podemos monitorar a oferta de oxigênio. Recordemos que a frequência cardíaca são os batimentos por minuto. O volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração expele a cada batimento. E o débito cardíaco é esse volume sistólico multiplicado pelo número de batimentos por minuto. Já a resistência vascular sistêmica é a resistência ao fluxo sanguíneo nos principais vasos. Além disso, o fluxo torácico representa o estado do fluido intravascular e o TFC, conteúdo de fluido torácico, o líquido tecidual ou o nível de edema que o paciente possa apresentar. Adicionalmente, a variável ICON é o índice de contractilidade cardíaca dos pacientes. Assim, como vimos na aula anterior sobre cardiometria elétrica, o ICON é uma tecnologia de fácil usabilidade, aprovada para todas as idades, que permite a comunicação remota e a transferência de informações via Bluetooth, além de oferecer suporte em diferentes idiomas. Também é uma tecnologia portátil com bateria recarregável que permite exportar dados para PCs com Windows e possibilita, além disso, a integração hospitalar por meio de softwares dedicado. Sua interface é de fácil interpretação, pois as barras são muito intuitivas no momento da análise. Ao olhar para a tela, sabemos que os valores normais, de alguma forma, estarão localizados no centro daquelas barras coloridas. Esses valores de normalidade já são calculados conforme a idade, o perfil do paciente e o sexo, permitindo, assim, identificar rapidamente o que seria esperado para cada caso em particular, né? Vamos aprofundar um pouco mais nesses parâmetros.
que às vezes são novos para nós e muito específicos desta tecnologia. Um deles é o conteúdo de fluido torácico, TFC. O conteúdo de fluido torácico representa o total de líquidos presentes no tórax do paciente, abrangendo fluidos intracelulares, fluidos intraalveolares, os fluidos intrapleurais e os líquidos intersticiais. Esta variável, este conteúdo de líquido torácico, permite a detecção precoce de congestão em qualquer dessas estruturas pulmonares, inclusive antes que seja visível em uma imagem, raio-x. Assim, é fundamental compreender a importância de realizar acompanhamento clínico deste valor minuto a minuto. Por isso, ressalto que, mais do que um número isolado, o conteúdo de fluido torácico deve ser analisado pelo seu comportamento ao longo do tempo, observando graficamente se há tendência de aumento ou mesmo de redução, correto? Pois é essa tendência que nos ajudará a avaliar a resposta terapêutica e estabelecer a correlação clínica adequada do conteúdo de líquido torácico com o quadro do paciente. Esta é uma das dicas clínicas mais importantes a serem consideradas. Dessa forma, recomenda-se sempre a correlação do TFC com a radiografia de tórax. Se houver uma tendência de aumento no conteúdo torácico, uma das indicações clínicas pode ser solicitar um raio-x para verificar se esse aumento está relacionado a um derrame, a um pneumotórax, a um aumento do conteúdo intersticial ou, por exemplo, a manobras de ventilação mecânica que estejam elevando a congestão pulmonar. Isso considera-se vital, pois o conteúdo de fluido torácico provavelmente se elevará antes mesmo de qualquer alteração aparecer no exame de imagem. E é aí que entra a nossa perícia como clínico, né? Para tomar esse tipo de decisão. Se observamos bem, este, por exemplo, é um paciente com conteúdo de fluido torácico extremamente elevado. Como dizem antes, a importância disso é que o dispositivo já está me alertando, né? Temos um conteúdo de fluido torácico muito alto. Aí, devemos verificar qual é a causa para que isso ocorra ou esteja ocorrendo. Se é por causa de um pneumotórax, um derrame pleural ou mesmo uma congestão. O que fica claro é que antes da indicação da imagem, que há uma mudança ou que está acontecendo uma situação clínica grave, se o paciente estiver monitorizado com ECONI, poderemos suspeitar
de uma mudança importante no conteúdo pleural ou pulmonar. Lembrem-se que, para esta tecnologia, encontramos esse indicador, a barra rosa, correto? O conteúdo torácico será sempre dessa cor pink, né, rosada. E ela que deve chamar nossa atenção caso haja um aumento importante nesse volume torácico. Agora passamos a outra variável crucial, a variação do volume sistólico. A variação do volume sistólico é provavelmente uma das variáveis hemodinâmicas de maior utilidade clínica. E isto no paciente gravemente doente, tendo mudado a forma como cuidamos daqueles que possuem monitorização hemodinâmica avançada. Por que isso? Porque a variação de volume sistólico é um fenômeno natural decorrente das oscilações na pressão intratorácica. Essa variação possui uma faixa de normalidade em pacientes com respiração espontânea, descrita entre 5% e 10%. Foi demonstrado que a variação do volume sistólico possui uma sensibilidade muito alta em comparação a outros indicadores tradicionais para definir o status volêmico e a pré-carga. Ela nos dá uma alta capacidade de predizer a responsividade a fluidos nos pacientes. Uma alta variabilidade do volume sistólico indica baixos níveis de volume intravascular e a existência de uma baixa pré-carga. Existem algumas condições hemodinâmicas que exigem cautela ao interpretar ou mesmo verificar com precisão este valor. Isso ocorre principalmente em pacientes que apresentam arritmias ou que estão sob uso de vasodilatadores. Nesses casos, a acurácia da variação do volume sistólico pode ser comprometida. Portanto, de certo modo, a variação do volume sistólico está diretamente relacionada ao que definimos como a lei de Frank-Starling, que é a lei que nos diz que para um determinado volume de pré-carga, o coração responderá com a mesma força proporcional para ejetar esse volume. E existem, se estivermos em uma curva normal, esses pacientes serão suscetíveis a serem dependentes de volume. Mas, se eu tiver um paciente com uma variabilidade diferente, ele será o que chamamos de paciente respondedor a volume. E esse paciente apresentará uma variação de volume, do volume sistólico alta. Pois, se observarmos de onde vem esse número, vejam aqui, quando temos uma variação do volume sistólico elevada, os picos mudam significativamente. Não são uniformes o tempo todo, portanto, em variabilidades altas, esses picos serão diferentes a cada ciclo, porque eles não mantêm uma mesma, digamos que eles não possuem uma mesma, como se fosse uma mesma amplitude. E como isso é expresso em porcentagem, e daí que obtemos o valor. Se tenho um volume, uma variabilidade do volume sistólico alta, é muito provável
que esse paciente necessite de volume adicional para atingir um valor adequado de pré-carga, correto? Portanto, na hemodinâmica moderna, este é provavelmente um dos valores com maior aplicabilidade na prática clínica. Temos então o tempo de fluxo corrigido, que é outro parâmetro fundamental. Este tempo de fluxo corrigido representa o período em que a válvula aórtica permanece aberta e sua sigla é LVET. Como o próprio nome indica, esse tempo é corrigido de acordo com a frequência cardíaca. Ele é altamente dependente da resistência vascular sistêmica e sua tendência é mais relevante do que um valor isolado e pontual, correto? Pode ser utilizado em conjunto com a variabilidade de volume sistólico para confirmar a responsividade a fluidos que o paciente apresenta. Isso é feito especialmente quando estamos diante, por exemplo, de um paciente com alguma arritmia. Agora, falaremos sobre o parâmetro ICONE. O ICONE é um parâmetro fundamental, pois ele quem dá nome à tecnologia de cardiometria elétrica e ao próprio monitor ICONE, sendo um parâmetro exclusivo deste sistema. Ou seja, não o encontramos em outras tecnologias e ele representa a força de contração do ventrículo esquerdo. Ele é medido em função das mudanças de velocidade, sendo um excelente índice de contratilidade ventricular esquerda, com grande valor para o ajuste fino, titulação, de inotrópicos e vasopressores. Além disso, permite manejar a resposta terapêutica e verificar a evolução do tratamento ao longo do tempo, bem como o prognóstico. Por exemplo, em pacientes com patologias específicas. Isso ocorre porque ele nos informa diretamente sobre a função do miocárdio e como este responde às diferentes terapias ou agravos aos quais o paciente está exposto. Por isso, este índice de contractilidade é um parâmetro vital para o monitoramento e esforço que, com o ICONE, mais do que um valor absoluto num dado por minuto, o que realmente importa é a sua tendência. Como esse parâmetro tem se comportado ao longo do tempo. Isso nos permite definir a conduta, avaliar a resposta e, principalmente, o prognóstico dos nossos pacientes. Lembrem-se da importância da tecnologia em nos auxiliar na definição do ciclo cardíaco e em como os diferentes parâmetros hemodinâmicos oferecidos pela tecnologia nos mostram como as fases do ciclo cardíaco refletem o enchimento isovolumétrico, o status dos volumes intracardíacos e, especificamente, lembrem-se que hoje o foco dessa revisão, desses conceitos hemodinâmicos, é a aplicação no manejo do paciente com hipertensão.
Portanto, é fundamental compreender a dinâmica dos volumes, das pressões e das resistências para realizarmos a melhor abordagem terapêutica. A onda de bioimpedância medirá a morfologia das ondas arteriais, sendo que a hipertensão arterial apresenta uma correlação direta e mudanças significativas conforme a progressão da doença. Através da monitorização hemodinâmica, conseguimos verificar as características dessas artérias e como o fluxo se comporta através delas, definindo assim a melhor conduta com base nas alterações específicas da patologia do paciente. Outro parâmetro importante, que dependendo do monitor utilizado, poderemos definir, é a oferta de oxigênio DO2. É preciso entender que a saturação de oxigênio, SpO2, medida rotineiramente pelo oxímetro de pulso, é apenas um dado. Porém, o valor que realmente traz informações precisas sobre quanto oxigênio está chegando aos tecidos é o que conhecemos como DO2 ou oferta celular. E para que possamos conhecer o valor do DO2, precisamos do débito cardíaco. E esta, digamos, possibilidade existe quando possuo o monitoramento hemodinâmico não invasivo de gasto cardíaco. Posso fazer este cálculo, que é um cálculo que nos aproxima do valor real da oferta de oxigênio aos tecidos, correto? Já que precisamos saber com qual pressão ou débito o oxigênio chega ao tecido para determinar sua biodisponibilidade, assim como a sua capacidade real de captação tecidual. Lembre-se que o oxigênio se liga a cada molécula de M. Cada molécula de M é capaz de captar um número específico de moléculas de oxigênio e, dependendo desse débito cardíaco, a oferta específica de sangue oxigenada chegará ao tecido. Assim, quando há um aumento das necessidades metabólicas, como ocorre frequentemente em pacientes muito graves, esse aumento nas necessidades metabólicas é mediado por fatores metabólicos, vale a redundância, como hormônios e como o cortisol, fazendo com que a entrega de oxigênio seja ajustada para que os tecidos tenham maior disponibilidade e utilizem esse oxigênio mais rapidamente. Contudo, quando essas situações se prolongam, o corpo começa a apresentar um déficit específico, podendo assim tornar esse DO2 supranormal e gerar um real desequilíbrio na oferta de oxigênio à célula. Por isso,
É fundamental realizar esse seguimento do processo em pacientes críticos, monitorando o valor do conteúdo arterial de oxigênio. Vejam que, em pouco tempo, obtemos uma gama de dados fundamentais para a tomada de decisões clínicas. Mais do que dados pontuais, conseguimos observar tendências temporais através de marcadores de eventos. Por exemplo, se temos um paciente que iniciou uma terapia antihipertensiva devido a uma crise na emergência ou mesmo na unidade de cuidados intensivos, posso fazer uma marcação do momento em que iniciei essa terapia para identificar como se comporta no tempo e se a terapia que iniciamos efetivamente apresenta uma resposta de acordo com o esperado para o paciente, ou sim, definitivamente, mesmo com a terapia, não houve a resposta esperada, conseguir iniciar mudanças nessa terapia e rapidamente, e assim não precisar de uma terceira pessoa na emergência ou na unidade de cuidados intensivos, como seria o caso de um médico que tome uma ecocardiografia ou outro médico que utilize outro tipo de tecnologia, mas sim que eu possa ter uma opção que seja diretamente à beira do leito do paciente. Como vocês veem, esta é uma terapia de fácil instalação, uma tecnologia móvel que permite ler as respostas na tela de forma muito simples para uma tomada de decisões imediatas. Então, como aplicamos a utilização do iCone no dia a dia? Como podemos implementar essa tecnologia de monitorização não invasiva, fácil, indolor para o paciente e que podemos interpretar rapidamente? O primeiro passo fundamental é estabelecermos uma linha de base de um diagnóstico de entrada rápido para termos uma ideia clara do estado do paciente. Isso, em geral, não leva mais do que 2 minutos. A partir daí, iniciamos o tratamento. E aqui é importante enfatizar esta palavra, direcionar. Um tratamento específico para o que o paciente apresenta, pois as patologias são, muito provavelmente, multicausais. No entanto, é preciso saber o status de cada componente, cada variável, para podermos enfrentá-la da melhor maneira possível. Além disso, o monitoramento vai nos permitir determinar a resposta ao tratamento, uma titulação específica dos fármacos e determinar a estabilidade para a transferência dos pacientes, se for necessário, já seja para uma unidade de maior complexidade ou de menor complexidade, dependendo do contexto hospitalar ou da rapidez da resposta ao tratamento. Daremos início, então, à nossa primeira aplicação clínica da cardiometria elétrica. Devemos entender que a cardiometria elétrica possui um vasto leque
de aplicações clínicas. Ela pode ser aplicada na cardiologia, em clínicas ambulatoriais, em ambulâncias e transporte, em ensaios clínicos para manejo medicamentoso, na otimização de marcapassos, em unidades de tratamento intensivo, na diálise, em centros cirúrgicos, em UCIs neonatais e pediátricas, no manejo da pré-eclâmpsia e nas unidades de emergência, além do manejo da hipertensão, entre outros fatores. Hoje, focaremos na utilização da cardiometria elétrica para o manejo da hipertensão. E por que utilizar a cardiometria elétrica no manejo da hipertensão? Porque é um método não invasivo que nos permite revisar diferentes aspectos da fisiopatologia da hipertensão, como variáveis de fluido, resistências vasculares e contratilidade. Mas por que isso? Porque a hipertensão, em geral, apresenta pontos críticos onde podemos oscilar entre a hipertensão ou mesmo a hipotensão, quando a seleção de medicamentos não é a ideal. Assim sendo, o uso de parâmetros hemodinâmicos específicos auxilia na seleção adequada dos medicamentos e na titulação dos mesmos. Permite ainda o tratamento de condições subjacentes à hipertensão arterial, como a insuficiência cardíaca, dispneia e choque, abrangendo diferentes perfis de pacientes. Mas por que preferir a monitorização hemodinâmica avançada ao monitor tradicional de sinais vitais? Lembrem-se que a pressão arterial apresentará mudanças substanciais apenas 10 ou 15 minutos após eventos críticos cardiovasculares. Isso ocorre porque a pressão arterial é uma variável dependente, não é uma variável independente. Assim, nosso sistema cardiovascular está preparado para tentar manter a pressão arterial em um valor estável. Se a pressão arterial se eleva, e vamos supor que sabemos disso a tempo, em geral, começamos por tentativa e erro. Por que ela aumentou? Como vamos tratá-la? E fazemos exatamente o mesmo quando a pressão arterial cai. Quais são as opções que geralmente utilizamos quando isso acontece? Iniciamos fluidos, iniciamos inotrópicos ou vasoativos, ou em alguns casos, diuréticos. Existem diretrizes gerais para os pacientes, mas, na realidade, essas guias não são individualizadas, pois não temos a opção de visualizar todos os padrões hemodinâmicos e fazê-lo de forma titulada e personalizada para cada paciente, correto? Daí a importância de termos, de alguma forma, direcionamentos que sejam específicos para cada paciente. Pois bem, a hipertensão arterial é o principal fator de risco mundial para doenças cardiovasculares. Causa uma grande quantidade de acidentes vasculares cerebrais no mundo, incapacidade e morte. Mesmo com a melhora constante nos últimos 30 anos no tratamento da hipertensão. Uma grande proporção de adultos hipertensos ainda não consegue atingir o controle da pressão arterial. Geralmente, recomenda-se 2
e até 3 medicamentos antihipertensivos na maioria das diretrizes mundiais para o controle pressórico. E considera-se hipertensão resistente ao tratamento quando há um risco maior, ou seja, quando é necessário utilizar esses 3 medicamentos ou mais e não foi possível obter o controle após um número específico de consultas. A hipertensão resistente apresenta maior risco de lesão de órgão-alvo, maior morbidade e mortalidade, apesar de haver uma terapia farmacológica antihipertensiva. Ao analisarmos a fisiopatologia da hipertensão, percebemos que ela é bastante complexa e multicausal, especificamente na hipertensão arterial primária, certo? Podemos dizer que o estado emocional, psicológico e o estresse modulados por centros autonômicos envolvem uma parte importante do sistema parasimpático e adrenal, que há imunomoduladores relevantes. Temos um sistema bastante complexo de endotelinas. Existe a atuação do sistema simpático neurohormonal e sua atividade, que apesar de todas as pesquisas, ainda não é totalmente clara, e encontraremos também imunomoduladores. Bom, tudo isso atua finalmente ao nível dos vasos, produzindo vasoconstritores potentes por meio de um excesso de atividade do eixo HPA. Embora o aprofundamento da fisiopatologia não seja um objetivo central desse curso, é fundamental compreender que, mesmo em um resumo básico da etiologia e patogenia da hipertensão arterial, fatores como o estresse, a hiperatividade simpática, a disfunção dos barorreceptores, a ingesta de sódio, o débito cardíaco e a integridade do sistema arterial desempenham papéis cruciais. O ponto essencial é que a hipertensão é claramente multicausal, como já tínhamos falado. Ela pode derivar de fatores de vasoconstricção, mas também depende do volume hídrico corporal e da condição do sistema cardiovascular. Por essa razão, a abordagem terapêutica raramente deve ser baseada em monoterapia, e o manejo clínico não pode se limitar à análise de um valor numérico isolado para definir o tratamento adequado, né? Desde 2008, a Associação Americana de Saúde estabeleceu uma diretriz científica ainda amplamente vigente, que define a hipertensão resistente como a pressão arterial que permanece acima das metas preconizadas, ainda com o uso simultâneo de 3 agentes antihipertensivos de diferentes classes farmacológicas. Segundo essa declaração, o manejo ideal pressupõe que um desses 3 fármacos seja obrigatoriamente um diurético e que todos os agentes sejam prescritos em suas doses máximas toleradas ou otimizadas para o paciente. Existem diretrizes fundamentais estabelecidas pela Associação Americana de Saúde para a detecção, avaliação e manejo da hipertensão arterial resistente.
as quais definem as classes farmacológicas essenciais para o tratamento. A utilização de um bloqueador dos canais de cálcio de ação prolongada, um bloqueador do sistema renina-angiotensina, seja através de um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou de um bloqueador dos receptores de angiotensina e um diurético. É preconizado que esses antihipertensivos sejam administrados em suas doses diárias máximas toleradas, ressaltando-se ainda que a frequência cardíaca é um fator influente, especialmente naqueles pacientes cuja pressão arterial atinge as metas terapêuticas apenas com o uso de 4 ou mais medicamentos. Um aspecto que chama a atenção nas diretrizes de manejo da hipertensão é que o tratamento frequentemente ocorre de forma empírica ou, como chamaríamos, às cegas. Embora se reconheça que a hipertensão é multifatorial e que cada paciente apresenta fenótipos distintos, a ausência de medidas diagnósticas clarificadoras leva a uma padronização terapêutica uniforme. Por essa razão, torna-se fundamental, especialmente em pacientes que já utilizam 3 ou mais fármacos, a incorporação de medidas hemodinâmicas específicas. Tal abordagem permite uma seleção mais assertiva da terapia, transicionando de um protocolo genérico para um tratamento guiado por metas e necessidades fisiológicas individuais, garantindo maior precisão clínica na intervenção. É precisamente nesse cenário que reside a importância de integrar alternativas de medições hemodinâmicas específicas, superando a conduta de respostas às cegas, baseadas apenas na tentativa e erro farmacológico, como ainda se observa em diversas propostas clínicas. Muitas vezes, observa-se como o paciente responde ou começa-se a trocar as medicações sem um guia claro de resposta hemodinâmica desses pacientes, certo? Por isso, ao invés de apenas trocar medicamentos sem saber a resposta profunda, como, por exemplo, como mudou a resistência ou o débito cardíaco, este é um dos algoritmos propostos para pacientes que apresentam resistência ao tratamento convencional. Trata-se, então, de iniciar a verificação dos medicamentos com monitorização hemodinâmica avançada, não apenas com pressão arterial e frequência, mas que possa realizar nos pacientes o acompanhamento do débito cardíaco e outras variáveis para verificar onde o paciente tem uma melhor resposta, certo? Podemos ver nosso paciente com edema e pressão arterial alta. Porém, outros valores mais específicos, como o débito cardíaco, o conteúdo de fluido pleural ou a variabilidade do volume sistólico, também são fundamentais. Um outro aspecto fundamental é que muitas vezes expomos os pacientes a diuréticos, às vezes em doses muito altas, e pode ser que essa não seja a melhor opção. Essa classificação geral dos pacientes é feita pela Associação Americana do Coração, baseando-se nos valores de pressão arterial, certo? Dessa forma, considera-se normal uma pressão abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio, elevada acima de 120/80 e estágio 1 acima de 130
por 80 milímetros de mercúrio. É considerada muito alta, acima de 139 por 89. E em estágio 2, acima de 140 por 90. E já consideramos uma crise hipertensiva, onde o paciente deve buscar atendimento imediato ou estar em um centro de tratamento avançado, quando está por cima de 180 por 120, né? Aí deve procurar atendimento rápido. E quais são as causas da hipertensão? Falamos de vasoconstrição, correto? Falamos também de obstrução nos vasos, né? Que às vezes pode ser ocasionada por ateromas ou por diferentes malformações arteriovenosas. Um dos sinais monitorados na pressão arterial é o edema, porque quando o coração se depara com uma resistência significativa para a saída do sangue, devido a essa vasoconstrição severa, né, começamos a ter problemas com o manejo do líquido intersticial, correto? E começa a haver um acúmulo importante de volume. Dito isto, quando temos a pressão arterial muito elevada, encontraremos a resistência vascular sistêmica muito alta, um coração hiperativo, uma bomba que funciona muito rápido e níveis altos de líquidos corporais, ou seja, uma retenção de volume importante. De certa forma, devemos associar esse quadro a uma grande força de ejeção desse volume. A artéria funciona analogamente a uma mangueira que expele um alto fluxo sobre elevada pressão, justamente porque o diâmetro dos condutores, ou seja, a resistência vascular, está reduzida ou sobrecarregada. E então, basta aferir a pressão arterial e pronto. São suficientes os valores que encontramos quando utilizo um monitor de sinais vitais. O que normalmente temos com um monitor de sinais vitais? Teremos a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Temos esses valores, mas em uma crise hipertensiva, por exemplo, precisamos tomar decisões sobre inotrópicos, sobre diuréticos, vasodilatadores ou volume vascular, certo? Além de cronotrópicos. Mas a verdade é que não temos variáveis que nos ajudem a decidir entre todos esses botões. Ou opções terapêuticas que a prática clínica nos oferece. E por isso, definitivamente, apenas 31% dos pacientes hipertensos têm a pressão arterial controlada efetivamente. O papel hemodinâmico da pressão arterial elevada associada a um coração hiperativo, resistência vascular sistêmica alta ou líquidos corporais altos é fundamental. Os medicamentos antihipertensivos reduzem a pressão arterial ao diminuir o débito cardíaco e a resistência das células vasculares. Mas o desafio é que, mesmo com novos medicamentos e consciência do risco da hipertensão arterial, ainda não alcançamos o controle adequado. Provavelmente porque não sabemos a origem do problema em cada paciente, para onde direcionar o tratamento e como selecionar os fármacos que devem ser usados, correto?
Geralmente, encontramos uma pressão alta ou baixa e jogamos uma moeda ao ar. Para decidir entre diuréticos, vasoconstrictores ou inotrópicos, fazendo testes de acerto erro, né? Para ver como os pacientes respondem. Assim, a hipertensão arterial representa um desequilíbrio das forças hemodinâmicas na circulação, geralmente caracterizada por uma resistência vascular sistêmica elevada, e é por isso que estudamos a utilidade de parâmetros hemodinâmicos seriados na seleção e titulação da medicação antihipertensiva. Em pacientes hipertensos resistentes, por meio de medidas não invasivas, por bioimpedância torácica, mudamos desse panorama tradicional de um monitor básico para um panorama de parâmetros hemodinâmicos que nos dão uma visão mais ampla. Então, com monitorização avançada, tenho valores de pré-carga, como a variabilidade do volume sistólico e o tempo de fluxo corrigido, que permitem definir se o paciente requer volume ou não. Valores de contratilidade, que me permitem saber se o paciente requer manejo inotrópico ou não. Valores de pós-carga, que me permitem saber se o paciente requer manejo da resistência vascular sistêmica ou não. Dessa maneira, tendo variáveis de pré-carga, contratilidade e pós-carga, posso manipular o volume sistólico e, consequentemente, o débito para influenciar a pressão arterial. Além disso, com o valor dos fluidos teciduais, posso realizar manejo adequado dos diuréticos, sabendo se o paciente realmente precisa e se a resposta a essa medicação é adequada ou se realmente não é. Então, para reduzir a pressão arterial, os diuréticos têm como resposta a diminuição da água corporal total. Os vasodilatadores são medicamentos que fazem com que os vasos, em geral, se dilatem e se reduza a resistência vascular sistêmica. Os beta-bloqueadores são um grupo de medicamentos que reduzem a frequência cardíaca. Para aumentar a pressão arterial, posso administrar fluidos intravenosos, certo? Que aumentam o volume intravascular e ajudam a regular essa pressão. Também podemos utilizar medicamentos vasoconstrictores que estreitam os vasos sanguíneos e regulam, de alguma forma, esse valor, ou inotrópicos, que aumentam a contratilidade cardíaca, potencializando os batimentos e a força do coração. Portanto, peço que lembrem sempre de aquela imagem de quando temos a monitorização hemodinâmica avançada e podemos verificar os valores de pré-carga, pós-carga e contratilidade, o que nos permite calcular as resistências e realizar uma manipulação específica dos valores do volume sistólico. Isso com base no perfil específico daquele paciente, podendo manejar sua resistência vascular, levando em consideração como estão sua contratilidade e sua pré-carga, e não apenas sua pressão arterial. Isso é, de certa forma, um chamado para como se deve instaurar a terapia nesse tipo de pacientes, né? Dito isto, a história da evolução da hemodinâmica na hipertensão arterial
Certamente começou com a medição das resistências vasculares sistêmicas, demonstrando, com isso, como os pacientes hipertensos apresentavam esses valores elevados. No entanto, e isso foi evidenciado na Clínica Mayo, eh, o problema não se restringia apenas à resistência, já que não são apenas as altas resistências as causas da hipertensão. De modo geral, há diferentes valores envolvidos. A hipertensão resistente continua apresentando uma taxa de prevalência significativa. E a razão mais comum identificada em estudos com pacientes que não respondem definitivamente às terapias é a seleção farmacológica subótima. Quando encontramos pacientes que não respondem o que é conhecido como hipertensão refratária, muitos desses pacientes, sem controle pressórico em níveis normais, utilizam mais de 2 medicamentos, incluindo diuréticos. E a pressão arterial meta, em geral, deveria estar entre 130 e 80. Alguns desses pacientes difíceis de controlar têm o diabetes mellitus ou doença renal e, portanto, possuem necessidades diferentes. A hipertensão representa um desequilíbrio das forças hemodinâmicas na circulação, geralmente caracterizado por uma resistência vascular sistêmica elevada. Por isso, estudou-se a utilidade de parâmetros hemodinâmicos seriados na seleção e titulação de medicamentos antihipertensivos. Este estudo é um estudo da Clínica Mayo, onde se acompanhou pacientes em diferentes visitas mensais, realizando leituras separadas por um mínimo de 2 minutos. O ponto principal desse estudo foi a divisão entre um grupo controle, sem acompanhamento por parâmetros hemodinâmicos, e outro grupo com ajuste farmacológico. No grupo guiado por hemodinâmica, houve uma melhor adaptação da terapia, com uma resposta estatisticamente significativa, tanto no uso dos medicamentos, quanto nos valores da pressão arterial. Desse modo, o controle da pressão arterial foi 70% mais eficaz nos pacientes monitorados com parâmetros hemodinâmicos. Isto em comparação ao grupo não guiado. Outro estudo interessante é o estudo controle. É um estudo antigo, mas muito importante, intitulado Consideração de parâmetros não invasivos no monitoramento hemodinâmico. E ele demonstra uma diferença fundamental a partir da hipótese em que a terapia guiada por monitorização não invasiva diminuiria e melhoraria a pressão arterial em hipertensos tratados com 1 a 3 medicamentos. Esse estudo mostra que há uma diferença quando existe controle de parâmetros hemodinâmicos não invasivos para estes pacientes com pressão elevada, pressão arterial elevada, né? Observou-se uma melhora de 103% no grupo guiado por parâmetros hemodinâmicos, comparado com o grupo convencional.
Concluiu-se que a terapia antihipertensiva, guiada por monitorização hemodinâmica não invasiva, é muito mais eficiente. O estudo também provou que a inclusão da avaliação hemodinâmica na prática clínica melhora as taxas de controle da pressão arterial, que a hemodinâmica permite uma terapia personalizada e menos baseada em tentativa-erro, e que, além disso, existe uma relação de custo-efetividade muito importante. Agora, vamos analisar um caso clínico para ver como aplicamos essa monitorização. Na prática, temos uma paciente que chega hipertensa, 210 por 100, apresenta-se sintomática com cefaleia e taquicardia. O restante dos signos vitais está relativamente normal. Qual seria o diagnóstico possível? Quais exames adicionais seriam feitos? Que outras investigações faríamos? Em um guia da hemodinâmica, o tratamento desses pacientes costuma incluir o uso de diuréticos. Administraríamos diuréticos aqui? Geralmente, utiliza-se diuréticos antihipertensivos e beta-bloqueadores. Assim, após a terapia inicial na emergência, iniciamos a monitorização não invasiva. Vejam o que encontramos na tela do monitor. Esta é a tela do seu monitoramento. Analisando rapidamente o relatório do AICO para o diagnóstico, observamos que no relatório, o líquido corporal está normal, a contratilidade está muito baixa, a variabilidade do volume sistólico está muito alta. De acordo com isso, com esses parâmetros, devemos pensar o que isso significa e quais condutas devemos tomar, certo? Vemos que a pré-carga está muito baixa. E então, o que estaríamos fazendo ao dar diuréticos a esse paciente, correto? Pois se temos uma variabilidade do volume sistólico muito alta, isso significa que o paciente precisa de volume, ou seja, essa paciente não precisa de diurético, ele precisa de volume. Assim, provavelmente a opção do diurético não seria a mais adequada para este caso. Administramos fluidos venosos e vasodilatadores. 18 horas depois, as resistências vasculares sistêmicas caíram de 2.557 para 1.463. Vocês lembram que estava em 2,8 e agora está em 4,2? A pré-carga voltou à normalidade. E a pressão arterial está adequada, agora em 167. O volume do paciente agora atingiu a meta. Então, o objetivo de estabilizar o nosso paciente hemodinamicamente foi atingido rapidamente. Conseguimos estabilizar e normalizar este paciente. Agora temos um segundo caso. Mulher de 73 anos, na UTI, alerta e orientada, queixa-se de dispneia severa e dificuldade para respirar. Sua oximetria de pulso está em 89%, com uma FiO2 a 50% através da máscara facial. Apresenta crepitações em ambos os pulmões. E sinal de cacifo, FOVEA3 positivo nas extremidades inferiores. Vejamos os sinais vitais.
temperatura 37 graus, 75 batimentos por minuto, frequência respiratória de 34 e pressão arterial de 200 por 114. Procederíamos com diuréticos? Obter informações hemodinâmicas definitivas nos ajudaria bastante? Vejamos então o que encontramos com os dados hemodinâmicos. O tempo de fluxo corrigido está em 346, o que é normal, TFC 16 muito baixo. O índice de resistência vascular sistêmica está em 2021. Isso significa que está muito alto. Foi administrado um vasodilatador por via intravenosa e 2 horas depois podemos ver que a resistência vascular sistêmica se normalizou, correto? E conseguimos, de certa forma, estabilizar a paciente. Este é outro caso. Uma paciente que é enfermeira na clínica e apresenta pressão arterial de 145 por 100. Ela faz uso de beta-bloqueadores e diuréticos e realiza o monitoramento. A paciente tem um TFC muito baixo. Fica claro que ela não está usando a medicação adequada, pois ela efetivamente não precisa de diuréticos. Do que ela precisa, certamente, é de um vasodilatador, pois não há controle da pressão arterial e existe um mau controle volêmico, sem necessidade de qualquer manobra invasiva. Em conclusão, o uso da hemodinâmica para controlar a hipertensão tem demonstrado ser a forma ideal de selecionar a medicação adequada para os pacientes. Ao selecionar o fármaco correto, atingimos as metas, não apenas controlamos a pressão, mas tratamos a causa dessa hipertensão e evitamos efeitos colaterais, correto? Infelizmente, por diversos motivos, sejam das indústrias farmacêuticas, das diretrizes ou mesmo outros, isso não é conhecido em todo lugar. Se utilizássemos monitoramento hemodinâmico não invasivo no segmento de pacientes hipertensos, poderíamos reduzir a polifarmácia e melhorar muito o tratamento desses pacientes. Agradeço a atenção de todos. Ficamos à disposição para perguntas. Até nosso próximo encontro. Tenham um ótimo dia.